Hoje eu vou trazer um pouquinho mais do fundo que está entregando 130% do CDI, já isento de imposto. Fique comigo no vídeo para ver se é uma oportunidade ou se é o momento de sair fora do ativo. Bom, estou falando do Canuc, KNUQ11. É o fundo da Quineia que vai buscar muito mais ali o ganho acima do CDI. Hoje, como vocês veem aqui, o fundo está sendo cotado a R$ 104,64, sendo que o fundo começou ali aproximadamente perto de R$ 100, então ele está com uma leve valorização de 3,34% para quem está desde o início do fundo. Quando a gente olha o histórico do fundo, somados ali os proventos, a gente vê que o fundo está com 51% contra 39% do CDI. A gente está falando de aproximadamente 120, 125% do CDI, já isento de impostos. Quando a gente vai agregar, então, se fosse com proventos ali, né, como o provento fosse tributado, por exemplo, seria algo como se fosse 140% do CDI. É uma taxa bem elevada, retorno bem atrativo para um fundo, principalmente da Quineia. Quando nós olhamos aqui um pouquinho mais, para entender como é que está o valor patrimonial, o fundo tem o valor patrimonial de R$ 101,23, valendo um total de 2 bilhões 174. Só que a mercado está sendo cotado a 103 da patrimonial, 2 bilhões 250. Então, quem está comprando hoje está comprando um pouco acima do preço, mas acho que isso não é necessariamente uma exclusão do ativo. Eu vou te mostrar um pouquinho mais as taxas para ver de fato se realmente faz sentido, se não faz sentido para o teu portfólio. Aqui, então, é o ponto que a gente tem que se ater um pouco mais, que é olhar as taxas ali do ativo. O que é o ponto principal, né, pessoal? Quando a gente está comprando um ativo, principalmente um fundo imobiliário, e atrelado ao CDI, a gente tem que ter um prêmio em si. O que significa esse prêmio? É você ter o CDI mais um percentual e já isento de impostos. Se ele for CDI praticamente mais zero ali, fica menos atrativo, sua taxa de retorno pode ser menor e com volatilidade. E quando nós olhamos isso, nós vemos aqui que 84% do fundo está alocado em CDI+, a taxa que o fundo contratou é 4,77, mas não necessariamente você está comprando isso hoje. Vou te mostrar um pouquinho à frente, fica comigo aqui no vídeo. 7,8% está alocado ali em IPCA mais 12,87, uma taxa também atrativa. E aí tem um percentual bem pequenininho dentro de pré-fixado, não vou nem considerar. Mas tem 8% no caixa, que é basicamente liquidez diária. Então tá ali 100% do CDI menos IR. Então, mais ou menos ali 80% do CDI para a gente poder arredondar e trazer com mais clareza. Quando nós vamos ter um pouquinho mais da alocação, 92,3% está alocado. Apenas aqueles 8% está dentro do caixa. Quando nós vamos entender um pouquinho mais por setor, vemos aqui que o residencial pulverizado é 39,7%, residencial 31,8%. Então são tanto os condomínios verticais como condomínios horizontais, fazendo com que automaticamente esteja ali uma pulverização de risco. Além disso tudo, 12,7% está dentro do setor logístico e 8,5% dentro de home equity. Home equity nada mais é do que quando alguém já tem uma casa e está fazendo essa casa como crédito, né? Quando você cedendo essa casa para tomar um crédito ali como garantia. Então, 8,5%. Aqui eles puxam bastante essa rentabilidade, porque é um risco mais elevado, então são taxas mais elevadas. Ponto importante para você entender se está valendo a pena para o teu portfólio ou não. Como eu mostrei no início do fundo, ele está sendo cotado a R$ 104,64. Então a gente tem que olhar aqui nessa linha e enxergar, por exemplo, ali, ó, no preço a mercado, R$ 104,50, você está comprando como se fosse um CDI mais 3,17. Isso sem contar a taxa de administração, etc. Quando a gente vai para frente ali, ó, você vai estar comprando então CDI mais 1,69. Então fica bem magrinho ali, muito próximo do CDI, essa taxa que você está comprando, e automaticamente você vai ter um retorno menor do que quem comprou, por exemplo, 94, 96, que é o que chegou ali no finalzinho de 2024. Quem está comprando agora vai ter um retorno esperado menor. Se caso, por exemplo, tiver uma correção no ativo, você vai ficar negativo ali na cotação, e o seu provento, se por exemplo o CDI cair, vai cair junto também. Então tem que ter bastante atenção nesse sentido. Não pode comprar apenas olhando para o histórico ou mesmo para o valor patrimonial. É um conjunto de fatores que vai fazer com que você faça uma compra bem feita. Ao mesmo tempo, a gente olha ali, por exemplo, se o preço chegar em R$ 108, está comprando CDI menos 0,43. Aí já ficou bem negativo, né? Porque você está comprando abaixo do CDI. Aí já começa a fazer totalmente a perda de sentido ali para uma compra de um ativo. Você quer ter boas compras dentro do teu portfólio e fazer um portfólio focando no longo prazo, eu vou deixar aqui embaixo tanto o formulário que você preenche para entender um pouquinho mais sobre o seu perfil, quanto o meu telefone, para que você chame também para a gente bater um papo, que tenha uma demanda, uma necessidade ou interesse ali, fazer uma alocação mais bem planejada dentro do portfólio. É só me chamar aqui embaixo ou só preencher o formulário, eu já entro em contato contigo também, a gente conversa um pouquinho mais. Quando entender um pouquinho mais essa alocação, nós vemos ali que hoje o maior ativo dentro do portfólio representa 8,6% da carteira. Acho um pouco elevado. Ele tem uma taxa boa ali dentro, mas 8% acaba sendo bem representativo, né? Quase 9%. Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque se houver uma inadimplência ali, o fundo vem para baixo de maneira muito intensa. Já nas outras partes aqui, já começa a ter um pouquinho mais de pulverização. A gente vai ver para 4,6%, 4,1%, todos ali na mesma taxa parecida, né?
CDI mais 3,5, CDI mais 4,65, aí depois ali o quarto é CDI mais 5,56, 3,4%. Então são taxas muito parecidas, nada que seja tão acima assim de mercado para que acenda um alerta de risco muito elevado. Mas o monitoramento ele é super importante para que não haja inadimplência ali dentro e prejudique todo o fundo. A gente tem que lembrar que é o seguinte, né, pessoal? Esse aqui é um fundo que ele não é tão pulverizado, ele não é uma carteira que vai ter 200 ativos lá dentro, e por isso que ele busca esse retorno mais elevado. Você está tomando um risco mais elevado, um retorno mais elevado também. Tem que ter muito bem a concepção disso tudo para que você não tenha uma preocupação elevada ali dentro desses ativos. E se você tem um perfil um pouco menos tomador de risco, acho que esse fundo talvez não caiba tanto no teu portfólio, justamente por essa questão de concentrar mais os ativos para que haja um retorno mais elevado. Quando a gente vai entrar nos proventos, nós vemos ali que os proventos aqui do Canuck, né, pessoal, acabam oscilando bastante. Então, eles não costumam fazer aquela linearização, pagar um provento só no ano a ano, para que dessa forma a gente consiga entender um pouquinho mais quanto que vai vir. Ele vai muito mais em linha do quanto foi o CDI naquele mês, quanto foi que entregou para fazer essas entregas para cada cotista. Então, a gente vê que oscila bastante. A gente já vê que nesse ano de 2026 está vindo abaixo do que foi 2025. Mesmo que o CDI tivesse praticamente no mesmo patamar, já está vindo abaixo. Então, significa que com o CDI caindo, automaticamente o fundo vai pagar menos. Também que ele é CDI+. Não necessariamente que ele vai perder a atratividade, mas tem que ter um ponto de atenção, porque sim, proventos tendem a cair com um CDI mais baixo. Acho que o grande reflexo disso é quando você olha, por exemplo, para 2024. Ali você vai enxergar que o fundo entregou bem menos do que 2025. Então, a gente está falando de aproximadamente R$ 3 a menos. Estou falando aqui de algo como 25% a menos. Então, o que significa, né, pessoal? O CDI em 2024 ele foi mais baixo do que 2025. Então, natural que ele tenha uma entrega menor. Agora, se olhando para frente, né, 2026, 2027, CDI caindo um pouco mais, vindo ali para casa dos seus 12%, 11%, o fundo tende a entregar um valor menor também ali de provento. O que a gente tem que pensar é o seguinte, ali você já vai ter um CDI mais um percentual isento de imposto. Ok, isso é difícil de encontrar no mercado com tanta liquidez quanto é um fundo imobiliário. Mas o ponto que você deve pensar é o seguinte, se daqui a pouco pessoas começam a sair do fundo e a cotação vem para baixo, talvez sua rentabilidade ela possa ser perdida ali mesmo que você combine proventos, mesmo que você combine tudo. Exatamente porque hoje está pagando acima da patrimonial, está comprando CDI mais um, daqui a pouco o mercado enxerga que isso não é atrativo, começa a ter umas vendas massivas ali dentro e você tende a perder patrimônio ali dentro dessa alocação. Tem que tomar bastante cuidado com o ativo que está tendenciando para baixo, que é o CDI nesse momento. Esse é um ponto de alerta que eu trago aqui para o fundo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo também para entender se você está fazendo a alocação mesmo com o CDI caindo, se sua ideia é muito mais olhando para longo prazo. Eu quero entender um pouquinho mais sobre como você está fazendo ali a sua alocação de portfólio. Grande abraço, valeu!